quinta-feira, dia de talentos da Band, o quadro que você sempre espera aqui para conhecer melhor aqueles que fazem o Grupo Bandeirantes de Comunicação. E talento aqui é o que não falta. A gente já trouxe muita gente do vídeo, muita gente do microfone, muita gente dos bastidores. Hoje a gente está com o repórter do Jornal da Band, Juliano Dipp, aqui ao nosso lado. Juliano, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. É sempre um prazer voltar a falar no rádio, principalmente na Rádio Bandeirantes, né? Que vocês sabem o peso desse microfone aqui. A gente bem sabe, Juliano. Agora, conta pra gente. Eu sempre inicio as conversas fazendo a mesma pergunta. Como é que o jornalismo entrou na sua veia aí? Olha, Sabino, bom, em primeiro lugar, bom dia a todos vocês aqui, Lupato, Sabino e você, ouvinte. Veio antes da faculdade mesmo. Eu não sei, assim, datar. Mas eu era aquele moleque que brincava de fazer reportagem, de pegar microfone na mão, assim, uma escova de cabelo e sair entrevistando, né? Criava programas com os meus primos, com os meus amigos. Ao mesmo tempo que também brincava de... Eu sou ator também, né? Também brincava de teatro. Era uma coisa assim que... Era uma brincadeira. E aí, quando foi chegando perto da faculdade... O teatro eu comecei a fazer antes, porque existe curso de teatro para adolescente, né? Para criança, e de jornalismo não. E aí, quando foi chegando perto da faculdade, eu falei, não, eu quero fazer jornalismo, né? Prestei jornalismo, rádio e TV, esses cursos todos, assim. Então, eu acho que foi... Talvez na segunda infância ali, depois de alfabetizado já, brincando de... fascinado por rádio e por televisão, né? Eu moro no interior, então havia poucas rádios ali, mas um jeito muito gostoso de se fazer rádio. De que cidade você é? Bauru. Bauru. Celeiro de muitos jornalistas que vieram antes de mim dúvida. também. Então acho que isso ajudava também, né? Às vezes as pessoas falavam, mas cara é de Bauru, ou você via depois a pessoa voltando lá, tem uma faculdade de jornalismo, aliás, 3 faculdades de jornalismo lá. Então foi meio que... Minha mãe é dentista, meu pai é engenheiro, não tem nenhuma veia familiar, nem nada disso, assim. Mas você me deu gancho aí para já fazer uma outra pergunta. Ator, como é que é essa coisa de ator? Você exerce ainda? Você consegue fazer essa carreira junto com a carreira jornalística? Por incrível que pareça, sim. É um malabarismo, mas tem dado certo. Eu tô em São Paulo há 17 anos e tô em redação há 20 anos. E há 20 anos eu fico em cartaz, eu faço peças. O ano passado a gente foi para Portugal com uma das minhas peças. Aí vou prendendo as férias. É claro, fiquei 4 meses na China, fiquei 4 meses sem fazer, né? Na época eu estava em cartaz, inclusive, eu estava no Teatro Bandeirantes, que era o Teatro Itália. A Band tinha feito um arrendamento ali por um tempo. E eu estava em cartaz com o Deus do Espinosa. Até facilita, porque não foi um pedido meu, hein? O Jornal da Band fez matéria sobre a peça, então ajuda a divulgar, né? Obviamente, tem épocas, por exemplo, agora no Melhor da Noite eu viajo bastante, então é difícil eu pegar uma peça nova. Porém, eu tenho 2 peças que eu já faço há 4 anos e essas peças viajam, então eu consigo conciliar. É difícil, de repente, entrar numa temporada de 6 meses, porque eu tô num programa que exige uma agenda livre, né? Uma agenda livre. E é uma das coisas que eu mais gosto de fazer em televisão, é reportagem, viajar. Então tem hora que, né, há prioridades. Mas tem dado muito certo, assim. São mais de 15 peças em São Paulo nesses 17 anos. Tá em cartaz agora? Tô com viagens. Dia 3 de maio, por exemplo, me apresento em Bauru, no Teatro Municipal, reinauguração do teatro. Fizemos agora Ubatuba com o Burrei. E tenho mais apresentação em março, no dia 12, e eu esqueci o nome da cidade já, mas eu consigo ver já aqui. Tá bom, é um sábado. A gente vai encaixando nas folgas, nos sábados. E aí. pelo que você falou, desde criança, essa paixão, né, pela atuação, pelo jornalismo, estiveram muito presentes na sua vida e em você. Talvez por isso que você faça tanto esforço para conseguir conciliar e ter essas duas sempre junto. Eu acho, assim, é mais fácil do que parece. Porque realmente, né, parece uma rotina louca, tal, mas quantas coisas você não faz, né, Sabino? A gente... eu acho que quando eu conheci você fazia faculdade, trabalhava aqui já, Sim. né? A vida é um malabarismo, né? As pessoas acham que a vida em São Paulo é uma loucura, tal, mas você consegue conciliar onde você mora, energia tira e vai e faz. Como eu disse, alguns nãos você vai dar. Tem uma época também que na sua carreira
Porque repórter tem isso, você não tem horário para entrar, você não tem horário. Eu tive a facilidade, por exemplo, eu apresentei 3 anos um jornal no Band News TV. Então isso me dava uma coisa rara na reportagem, que é horário fixo para entrar. Então eu sabia que toda quarta-feira eu podia ensaiar às 8 da noite. Porque eu não ia mudar meu horário aquele dia, porque eu entrava depois que acabava o jornal no Band News. Isso facilitou muito. Você vai... A Band também tem essa facilidade, também traz essa mescla, né? Muita gente aqui, e eu fiz isso por muito tempo, consegue abusar da versatilidade. Você trabalha na locução numa rádio, você pode emprestar o seu talento para a TV, você entra no ar no site, enfim. Eu acho essa... Eu já fiz locução de programa do Jacquin, já teve gente de rádio fazendo locução em TV também. Eu acho que a gente é multitask. É muito chato fazer uma coisa só, né, Sabino? A gente tem muita coisa para fazer aí. Ainda quero ser... Eu dei aula, por exemplo, 4 anos. O que der para fazer que for interessante, Multitask a mesmo. gente vai. E a Bandeirantes, você falou 17 anos de Band? Não, 17 anos de São Paulo, São Paulo. 10 anos de Band agora. 10. É o lugar que eu mais trabalhei na minha vida. Entrei aqui em 2015 para fazer o CQC. Eu fui repórter do CQC no último ano, naquele quadro que chamava Proteste Já, e também em outros quadros, Brasília e tal. E aí o CQC durou 1 ano. Quando o CQC acabou, como já me conheciam do meu trabalho de jornalismo, eu tinha 7 anos de rádio aqui em São Paulo também. Eu tinha quase vindo para a rádio, para Band News FM uma vez, e esse pessoal da Band News já estava no comando do jornalismo da TV nessa época. Aí eles me chamaram quando acabou o CQC e desde então eu entrei no Jornal da Band. Saí ano passado para fazer o Melhor da Noite, mas é como eu disse aqui, a gente Mas tá ontem sempre... você estava no Jornal da É Band. isso que eu ia falar. Essa semana mesmo eu fiz uma série para o Jornal da Band. Então a gente está, felizmente, eu acho que isso é o legal da Band. Eu lembro a primeira vez que eu entrei no ar aqui com o Zé Paulo, por exemplo, né? Eu falava, olha, quando é que eu pensava que eu ia trabalhar na TV Bandeirantes e ia entrar no ar na rádio, né? Essa magia de um grupo tão grande assim, isso é muito legal. E você estava falando, né, que a vinda para a Band foi por causa do CQC, que foi um dos projetos de muito sucesso aqui da casa. Você pegou esse finalzinho, era um jornalismo mais diferente, com bastante humor, tinha um pouquinho de tudo. Foi uma experiência que agregou bastante? Foi onde eu mais misturei o lance do ator com o jornalista, porque eu tinha uma certa vergonha no começo de fazer o que os caras faziam, né? Mas aí quando me deram um figurino, quando me deram um quadro, um personagem meio justiceiro e tal, eu falei, bom, tudo bem. Já não me sinto mais o repórter Sou daqui. o ator, né? Sou o ator. Até porque era um programa que, apesar de ter um viés jornalístico, também era de entretenimento. Muito de entretenimento e formado por muitos atores. A equipe, por exemplo, imagina, na rádio eu saía sozinho com o meu gravador, eu produzia, eu gravava, no final um editor via, né? Lá não, tinha um jornalista que saía com a gente para produzir. Eu não pensava em texto. Então eu conseguia focar toda a minha... E tinha um diretor, né, que te preparava, assim, técnicas de teatro mesmo. Então, cara, você entrava com sangue nos olhos. Eu assisto umas coisas hoje, imagina, agora eu já tenho mais de 40 anos. Eu falo, meu Deus, como é que eu fiz isso? Falo, um senhorzinho, prefeito de uma cidadezinha assim, e eu com o dedo na cara do homem. Tudo bem, ele estava errado, tal, né? Mas é um programa de humor, você disse muito bem, né? Não é assim que a gente faz jornalismo. Mas eu tava adorando fazer aquilo, né? E o programa ia muito bem também. Foi um ano muito bom. Foi quando o Dan assumiu o programa, o Rafael Cortez voltou, tinha o Marco Luque ainda, o Maurício Meirelles. Mas aí o programa acabou, era uma outra empresa que fazia, né? E os programas que ela fazia foram acabando aqui na Band e a Band renovou. Era um programa como a Liga, que o Taíde fazia e está comigo agora no Melhor da Noite. Aliás, muita gente que trabalhava nos bastidores segue até hoje na Band. Por isso que a Band continua inovando sempre. Por isso que saiu o Melhor da Noite, por exemplo. O Melhor da Noite é um programa feito por muita gente que trabalhou lá atrás comigo no CQC, que trabalhou na Liga, e por isso que conseguiu, em pouco tempo, trazer para o ar um programa tão diferente. E que agora já vou fazer o jabá, né? Muda de horário, semana que vem. A gente vai para quarta, quinta e sexta, 10h30 da noite. Na próxima quarta, inclusive, uma pré-estreia especial às 11 da noite. Olha que bacana essas mudanças anunciadas. E até o que você estava falando, né, do CQC. É engraçado que era um programa tão plural, assim, em profissionais, que depois
teve gente que virou humorista de vez, né? Foi pro Muitos. jornalismo, foi pro jornalismo esportivo, É. foi pra atuação, cada um foi pra um canto, né? Não, você já prestou atenção, né? Quanta gente de talento, de qualidade já saiu aqui da Band, né? Mas o CQC, além de ser um programa inovador, que as pessoas falam assim, mas nossa, porque acabou, que pena. Mas deixou um legado aí de muita gente trabalhando. Né? Os humoristas que saíram daqui continuam fazendo humor. Às vezes a pessoa fala, mas não vejo mais na televisão, mas o cara lota o teatro por onde ele passa, assim. Os que eram jornalistas continuam fazendo jornalismo. A Mônica Iose, por exemplo, que era atriz, né, se dedicou diretamente ao teatro. Outro dia eu estava vendo um canal de cinema nacional e aparecendo um filme dela, tal. Muita gente mesmo. Acho que o bom de não ter medo de experimentar é isso. É você abrir espaço para o novo, né? E o Belchior já disse que o novo sempre vem. Então é melhor agregar, né? Juliano, você é um repórter que cobre principalmente comportamento, né? Pautas de comportamento, né? Eu já fiz de tudo aqui, né? Quando eu entrei, por exemplo, no Jornal da Band, em 2016 foi o impeachment da Dilma. Eu quase me mudei para Brasília. Depois, na sequência, veio o processo do Lula. Aí eu fiz o habeas corpus em Brasília, a votação no TRF4 em Porto Alegre, depois Curitiba, a prisão, depois a soltura, ele chegando no ABC, depois a cobertura de todo o caso do presidente Temer também. Então, muita versatilidade. Porém, o Jornal da Band, ele é um jornal que, não só o Jornal da Band, todos os jornais, né, engloba também muito conteúdo de comportamento. E com o tempo lá dentro, eu fui desenvolvendo mais essas pautas, porque acho que é o jeito, tal. Às vezes a pauta vinha assim, colocar um pouco de humor, precisamos de um pouco de graça, alguma coisa assim, no sentido de que o jornal não é só peso, tal, né? Mas o que vier, por exemplo, na China, você imagina, tinha dias que o assunto era só guerra. E tinha dias que eu visitava Urso Panda. Então, o repórter tem que jogar nas 11 também, né? Falou de China, a gente já falou várias vezes de China aqui. Vamos explicar o que é isso de China, Juliano, na tua carreira? Cara, foi um momento incrível que a Band também me proporcionou, porque existe um instituto de imprensa que ele não é do governo, mas ele faz uma parceria com o governo chinês, que ele convida jornalistas de 2 vezes por ano, de 80 países. É uma troca, assim, maravilhosa. Você chega lá com total liberdade editorial para você fazer o seu trabalho. Em troca disso, você vai trabalhar lá e vai fazer um curso com eles. Então foram 4 meses de viagem dentro do país, conhecimento da cultura chinesa, de questionamentos, de entrevistas. E, ao mesmo tempo, eu podia entrar no ar aqui para o Brasil, fazer essas coisas e conviver com esses outros repórteres, né? Que até hoje a gente troca. Então, de repente, aconteceu a crise do governo brasileiro com a Guatemala. Na hora, eu já estava conversando com os meus colegas guatemaltecos com a Guatemala não, desculpa, com a Nicarágua, com os meus colegas na Nicarágua que tinham ficado lá comigo. Quando estourou a guerra em Israel, nós estávamos lá com repórteres do Líbano e começou a invadir o Líbano também e tal. Então, quer dizer, além do que a gente viveu na China, é uma troca que fica para sempre, porque você imagina, eu convivi com 83 jornalistas durante 4 meses de 83 nações distintas, assim. É um jeito de trabalhar muito diferente, além de conhecer por dentro um país que a gente vê muito sob a visão norte-americana. Eu estava vendo agora, por exemplo, né, o Trump falando que não vai mais apoiar a Ucrânia na guerra, né? E aí eu vejo muitos veículos, por exemplo, criticando o Trump e tal. E são veículos que lá atrás estavam dando voz para o governo chinês, que estava falando exatamente isso, para o governo Biden parar de patrocinar a guerra na Ucrânia. Então, é interessante como a gente, de lá, de perto, eu pude fazer várias matérias para o Jornal da Band, como se fosse para desmentir uma fake news que já era verdade na mídia ocidental aqui. Juliano, apura isso aí, porque tem um novo Covid aí, os hospitais estão lotados em Pequim e tal. E você ia lá, não tinha nada tal. Então, é muito importante a gente também ter correspondentes em todos os cantos do mundo, né? E a Band faz isso muito bem. Então foi uma oportunidade incrível, assim, um aprendizado. Mesmo estando em um país tão categórico, tão crítico, eu também pude fazer críticas, pude falar o que eu queria. Não o que eu queria, eu não estava lá para opinar, mas, né, o trabalho jornalístico a ser feito mesmo, né? Como é que era esse teu dia a dia lá? Difícil,
porque é um governo mais blindado, você não consegue chegar numa coletiva de imprensa, você tem que mandar as perguntas antes. Porém, eles são muito receptivos, então eles atendem quase tudo que você pede, eles abrem o país para você e é um país incrível. Eu estava assistindo vocês mais cedo, ouvindo vocês mais cedo, como faço com muito costume, e eu já cansei de ser assaltado aqui, né? E que saudade de andar de bicicleta 1h30 da manhã para ir no mercado mexendo no celular, assim. Essa tranquilidade eu tive durante 4 meses e não vou ter nunca mais, enquanto eu não voltar para lá, eu acho, porque eu ouvia isso dos meus colegas, assim. Segurança. E é uma coisa muito louca, né, saber? Porque as pessoas falam assim, não, mas lá é um governo de esquerda, comunista. É uma segurança baseada em uma polícia que não tem nada a ver com os direitos humanos que a esquerda prega aqui na América Latina, né? Então as pessoas isolam muito como se só existem duas coisas e a política é uma divisão imensa, né? Eu conheci lá um capitalismo de mercado, um mundo assim na prática muito... Ninguém imagina, né? Que você vai achar na China um capitalismo de mercado. Exatamente, né? O meu iPhone eu comprei lá num shopping, numa lojinha da Apple, ponto final, assim, fabricado ali dentro também, com algumas peças que vieram de outros países e tal, e assim perfeitamente. Agora, é uma cultura diferente. Foi incrível. E tinha uma coluna semanal, 3 vezes por semana aqui na Rádio Bandeirantes. E entrava no Jornal Gente. Exatamente. Você foi o primeiro profissional aqui do Grupo Bandeirantes a ter essa oportunidade de participar do programa. Com certeza trouxe toda essa experiência para os outros, né, que foram depois. E é impressionante, né? Você contando aqui da carreira, já passou por tudo quanto é canto, já fez tudo quanto é coisa. E agora? Qual a sua próxima vontade? Eu acho que eu tô só começando. Tá novo ainda, tem muito para... Não, olha, o jornalismo é muito louco, né? Porque isso me deu sempre esperança. Eu sempre convivi na redação com gente muito mais velha do que eu. Sempre falava isso. E agora eu posso falar com gente muito mais velha e muito mais jovem também, né? Então, às vezes é natural, o Sabino deve ter ouvido muito isso lá atrás. Você não quer ser apresentador? Você não quer... Cara, eu acho que apresentar, como eu disse, apresentei no Band News 3 anos, é maravilhoso, né? Principalmente o Band News Band News TV, que faz como vocês, faz rádio, jornalismo ao vivo, que a programação vai mudando, liga para o entrevistado, essas coisas todas. Mas a reportagem te dá a possibilidade de rodar lugares, chegar a pessoas. Vocês falaram do CQC, né? Eu visitei cidades, eu cheguei até prefeituras, em cidades que não existe jornalismo contestativo, que o jornalismo muitas vezes é comprado. Então, você tá numa emissora desse tamanho, amplia muito os horizontes. Quando meu diretor lá no Melhor da Noite fala assim, você tem uma sugestão de pauta? E aí eu posso falar assim, eu tenho uma sugestão de pauta, tava pensando em ir para Brasilândia, no Acre. E aí ele fala, beleza, vamos, e eu fui. E aí você chega lá, tá tendo uma enchente, porque quando chove no Rio Grande do Sul, todo mundo foi. E a gente era a única equipe cobrindo, e 80% do Acre estava debaixo d'água. Era um estado 80% alagado. Então, você ter a possibilidade de trabalhar numa rede do tamanho da nossa, porque a gente tem praça em todos os lugares, né? Eu estava recebendo agora, por exemplo, de manhã um vídeo de Manicoré, de um repórter nosso, de uma balsa que passa e está ameaçando casas de ribeirinhos no Amazonas. Por quê? Porque eu já tive lá com reportagem. Então, quer dizer, nós, no trabalho da reportagem, conseguimos dar voz ao anonimato, né? Claro que é incrível você estar num G20, entrevistar o Trump, que eu citei aqui, a Angela Merkel. Pô, esses momentos são da nossa vaidade, esses momentos ficam para nossa história. Mas a possibilidade de rodar o Brasil, rodar o mundo, dar voz a anônimos, contar histórias que não seriam contadas, esse é meu próximo passo. Agora para os novos diretores do Melhor da Noite, por exemplo, fazer as pautas que eu já passei, que eles aprovaram, quadros novos que vêm por aí, aliás... Estou muito propagandista porque eu estou muito animado. Segunda-feira a gente grava o piloto com o Otaviano Costa, enfim. A Band me dá essa possibilidade de ter sempre um desafio. Isso é impressionante, né? São 10 anos aqui. Primeiro o CQC, aí depois vem o Jornal da Band. Aí no meu 3º ano aqui eu comecei a cobrir as férias do Megali, que fazia o Café com o Jornal. Depois me chamaram para fazer o Band News TV. Depois me deram um podcast. Aí acabou o podcast e me chamam para ir para a China. Aí vem o Melhor. Não parece que foi tanto tempo, porque é tão rápido assim. Muda tão rápido. Muda tão rápido. Eu me sinto um garotinho. Eu olho para o Mitre lá, ele é meu principal exemplo. Mas você é um jornalista já experiente e com certeza deve ter passado aí por perrengues, deve ter passado por situações
complicadas. Vamos contar um pouquinho sobre isso? Algumas, viu? Olha, uma vez a gente foi para a Coreia do Sul, por exemplo, e a gente ia fazer uma visita numa zona que eles chamam de desmilitarizada. Conheço. Você conhece ali, né? Que é na fronteira com a Coreia do Norte, existe uma zona de pseudo-paz ali e tal, né? E nós estamos ali e tal, fazendo imagens daqui, acolá e tal. Aí tem essa coisa de repórter, né? Vamos andar mais, né? Tá todo mundo aqui. E aí a gente começou a andar. Obviamente não, porque eu não fiz isso sabendo que... E começamos a chegar no lugar em que passavam carros com armamentos, assim. E a gente fazendo imagem e tal, fizemos umas imagens e voltamos. No que voltamos, vieram com muita pressão em cima da gente, assim. E eu, ainda mais jovem, fiquei apavorado. Apaga, tem que apagar essas imagens, tem que apagar, tal, aquela coisa. E o cinegrafista, não, eu apago, abre a câmera, apaga, apagou, tal, papapá. Não tinha nada demais, assim, né, nas imagens, mas, assim, o susto que a gente passou e fomos acompanhados... Eram sul-coreanos ou norte-coreanos? Sul-coreanos, era imagens de sul-coreanos indo até ali. E aí... Mas é porque acho que houve aquela tensão e tal... E aí, quando eu saí, eu virei pro cinegrafista, nossa, você apagou? Ele falou, não apaguei e tal. E depois nós usamos as imagens, não deu problema nenhum, tal. Mas são aqueles 5 minutos que você fala assim, deu errado aqui, né? Esse tipo de susto, assim. E no CQC, muitos, né? Tive que sair escoltado de cidade, porque... Você chega num lugar e fala, nossa, chegou a guarda municipal, vai me salvar aqui. E a guarda municipal vem... Do prefeito. É do prefeito, vem com os capancas. É o cara que estava te seguindo desde cedo, assim. Esses perrengues, às vezes as pessoas falam assim, você não voltaria pro CQC? Eu falo assim, acho que deixa... É pros repórteres mais jovens. Para quem gosta de uma emoção, né? É. Bom, você já falou um pouquinho sobre isso, mas reforce o convite ao nosso ouvinte do novo Melhor da Noite. Pois é, gente, programação da Band muda semana que vem à noite, né? Vem uma novelaça que é A Beleza Fatal. Sabino disse que me viu no Jornal da Band ontem. Sigo lá hoje e amanhã com uma série especial sobre a nova novela. Hoje mais uma matéria. Comportamento abusivo. É o tema. Comportamento abusivo foi o tema de ontem. É o tema central da novela também. Exatamente. Os personagens são levados nessa. Hoje a gente fala de vingança e amanhã eu conto a história da telenovela na Band. A gente foi no Museu da TV, fui falar com o Fulvio Stefanini, com o Eston Capri, que fez a novela Os Imigrantes, que foi um sucesso e volta aqui. Segunda-feira, semana que vem, o programa novo. Quarta-feira, quinta e sexta, a gente começa às 10h30 da noite. Otaviano Costa vai estar apresentando o programa, vem pra cá. A Pamela tá vindo pra cá também da Bahia, que estava fazendo o carnaval agora com o Band Folia. Eu, as duas Bárbaras, Damasceno e Guimarães, o Taíde na reportagem, muitos quadros no palco, a nossa participação no palco também, levando jornalismo e entretenimento, que é a marca do programa. Então hoje e amanhã a gente se despede, são as 2 últimas edições no formato antigo, com a Glenda e com o Alvarez, a quem eu agradeço publicamente aqui. Eles já estão com novos planos na Band, já anunciaram, inclusive Glenda tá com o Elias de novo no Show do Esporte, que era uma dupla maravilhosa. E o Alvarez, eu acho que é melhor ele contar, mas vem coisa boa por aí também. Ontem ele estava cobrindo o Papa no Vaticano, né? Pois é, o Alvarez... Você sabe que eu trabalhei no Vaticano 1 ano, né? Morando lá. Só que o Alvarez, ele tem um trabalho de pesquisa, assim, é um profundo conhecedor da vida de Jesus Cristo, coisas assim, que é uma coisa de louco. Eu falo pra ele, eu conheci muito pouco. Esse colega de Globo. Exatamente, foi grande repórter na Globo. Tem muita coisa pra falar, né? Você falou de um podcast que acho que não vai ter como dar tempo aqui, mas rapidinho, você morou 1 ano trabalhando pra Rádio Vaticano, é isso? Quando eu me formei, eu fui pra Itália fazer um estágio de 1 mês na Rádio Vaticano, e aí dei essa sorte de, como é uma estatal, um cara pegou licença pra fazer um mestrado na Bélgica, e aí me convidaram pra ficar de folguista. Eu já trabalhava em rádio em Bauru. E aí eu fiquei, era o Papa Ratzinger, o alemão, o Benedito, o Bento, né? Bento XVI. Em italiano é Bendito, mas em português a gente falava Bento. E foi uma experiência incrível, né? É a maior rádio do mundo, são 60 redações em 40 idiomas diferentes. Era uma torre de Babel circulando lá dentro, assim. Foi muito importante para minha carreira, inclusive para eu poder mudar para São Paulo e chegar com um currículo um pouco mais abastecido do que aquele menininho do interior, que trabalhou na rádio do interior, que fez a faculdade do interior, falando o R puxado e tal. Porteira. Aprendi muito lá, foi muito legal, foi em 2007. E 2008 eu me mudei para São Paulo, e aí foi quando eu comecei a minha história aqui. Mas assim, estágio é o ponto de partida inicial. Eu comecei meu estágio em rádio e tô até hoje fazendo rádio, porque
tirando esse período do Melhor da Noite, no Jornal da Band a gente entrava diariamente para as rádios Sim. também, né? Juliano Dipp, repórter aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, participando hoje aqui do Manhã Bandeirantes, do Talentos da Band. Super obrigado pela sua participação hoje aqui e parabéns aí pela sua carreira. Eu que agradeço, olha, muito obrigado mesmo. Eu falo, parece puxação de saco, mas é uma honra falar nesse microfone, a Rádio Bandeirantes, respeitadíssima. Eu fiz a matéria dos 80 anos da rádio há uns anos atrás, na casa do Salomão, assim, que vida que tem esse estúdio aqui. E parabéns para vocês por estarem levando tão bem o Manhã Bandeirantes com esse quadro que valoriza a nossa história. Se Valeu. prepara para fazer a dos 90, hein? Que a gente tá chegando. Exatamente, Chegando, estamos chegando. estamos pertinho. Obrigado, Juliano. Um abraço.